Essa questão de limites não é uma tarefa fácil. Quando a gente vem de um lar onde não teve limite, é complicado. A gente também não sabe colocar limite. A gente também é uma pessoa, às vezes, que não tem limite. Então, quando a gente não tem limite, segundo o livro aqui, muitos de nós não conseguem pôr limite porque às vezes a gente também é uma pessoa ilimitada. Então, isso está enraizado na gente e a gente tem essa dificuldade de dizer não. E quase que durante a vida toda a gente vem dizendo sim, querendo dizer não. E aí por conta vem os ressentimentos, as mágoas, os ódios, tudo acumulando. Vamos aí saber mais sobre limites neste livro, que é uma maravilha. Limites. Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê aquele like. Vamos aí para a segunda parte do livro Limites. Hoje vamos ler aqui mito 2. Os limites são sinais de desobediência. Muitos cristãos receiam que impor e manter limites sejam sinais de rebeldia e de desobediência. Nos círculos religiosos, com frequência se ouvem afirmações como: a sua recusa em continuar com o nosso programa revela um coração insensível. Por causa desses mitos, inúmeras pessoas ficam presas às atividades infindáveis sem nenhum valor espiritual ou emocional. A verdade é transformadora. A ausência de limites geralmente é um sinal de desobediência. As pessoas com limites fracos, não raro, se mostram aquiescentes, mas internamente são revoltadas e ressentidas. Gostariam de poder dizer não, mas sentem medo. Então escondem seu medo com um indiferente sim, como fez Barry. Barry estava dirigindo-se ao seu carro após sair da igreja, quando Ken o alcançou. Lá vamos nós, pensou ele. Talvez eu consiga me livrar dessa. Barry, gritou Ken. Que bom que alcancei você. Ken, o professor de estudos bíblicos para solteiros, era um recrutador dedicado aos estudos que presidia. No entanto, era insensível ao fato de que nem todo mundo queria frequentar suas reuniões. Então, Barry, em qual disciplina você gostaria que eu colocasse? Profecia, evangelização ou Marcos? Barry pensou, desesperado. Eu poderia dizer nenhuma das opções anteriores me interessam. Não precisa me procurar, desde que eu o procure. Mas ele é uma figura importante da classe dos solteiros e poderia prejudicar meu relacionamento com os outros do grupo. Gostaria de saber qual delas é a mais rápida. Que tal profecia? Barry arriscou, mas estava errado. Ótimo! Teremos todo o tempo do mundo para estudar nos próximos 18 meses. Até segunda. Ken foi embora triunfante. Vamos analisar o que acabou de acontecer. Barry evitou dizer não a Ken. À primeira vista, parece que fez uma opção por obediência. Comprometeu-se a estudar a Bíblia. É uma coisa boa, não é? Certamente. Mas pense melhor. Quais eram os motivos de Barry para dizer não a Ken? Quais eram os pensamentos e intenções do coração? Hebreu 4:12. Medo. Barry estava com medo da influência política de Ken no grupo dos solteiros. Receava perder outras amizades caso decepcionasse. Qual a importância disso? É que ressalta o princípio bíblico. O não interior anula o sim interior. Deus está mais preocupado com o nosso coração do que com nossa consciência, pois quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que o holocausto. Em outras palavras, se dissermos sim a Deus ou a qualquer outra pessoa quando na verdade queremos dizer não, estaremos pondo-nos em estado de submissão. E isso é o mesmo que mentir. Nossos lábios dizem sim, mas nosso coração e ação diz não. Você realmente acredita que Barry vai fazer o curso de Ken do grupo de estudo bíblico durante 1 ano e meio?
é bem provável que surja uma prioridade para sabotar o compromisso de Barry e que ele abandone o curso sem contar a quem o verdadeiro motivo. Eis uma boa maneira de encarar esse mito de que os limites são um sinal de desobediência. Se não conseguir dizer não, não diga sim, porque isso diz respeito à motivação de obedecer, amar e ser responsável. Precisamos sempre dizer sim com amor. Quando nosso motivo é o medo, não existe amor. A Bíblia fala sobre como ser obediente. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Veja as duas primeiras maneiras de dar com tristeza e por necessidade. Ambas as situações implicam medo da própria pessoa ou da consciência culpada. Essas motivações não podem caminhar lado a lado com o amor, porque no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Cada um de nós deve dar apenas o que decidiu. Quando ficamos com medo de dizer não, estamos comprometendo o nosso sim. Não há nenhum valor para Deus se sermos obedientes por medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. 1 João 4,18. Deus quer que correspondamos em amor. Os limites são sinais de desobediência? Talvez. Podemos dizer não a coisas boas por motivos errados, mas o não é sinal da compreensão, da honestidade e da verdade sobre os nossos motivos. Então podemos permitir que Deus trabalhe em nós. Isso não pode ser feito em um coração temeroso. Bom, até aqui, gente. Bom, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que o próximo vídeo vai ser do terceiro mito, tá? Não deixe aí de assistir o terceiro episódio. Tem aí 4 ou 5 mitos sobre a questão de impor limites. Mas vamos aqui para alguns pontos aqui desse livro. Nos círculos religiosos, com frequência, se ouve afirmação como: a sua recusa em continuar conosco no programa revela um coração insensível. Por causa desse mito, inúmeras pessoas ficam presas às atividades infindáveis sem nenhum valor espiritual ou emocional. Às vezes na igreja, muitas pessoas vivem fazendo atividades, fazendo coisas para lá e para cá, para ajudar pessoas disso ou daquilo, porque às vezes elas pensam que recusar a fazer, elas estão pecando. Às vezes elas não estão nem com vontade de fazer alguma coisa e fica fazendo. Mas às vezes por conta de alguém que fala: você tem um coração insensível, você não quer ajudar e não sei o que, e fica pessoas falando coisas que não tem nada a ver. E a gente acaba cedendo por acreditar que é verdade o que ela está falando. Mas a gente está fazendo contra a vontade da gente. As pessoas fracas, fracas de limites, elas se mostram aquiescentes, mas internamente são revoltadas e ressentidas. Muitas vezes, aconteceu muito isso comigo e eu vivo trabalhando isso em mim. Não é uma tarefa fácil a gente dizer não. Não é uma tarefa fácil. A gente precisa aprender isso. Precisa trabalhar o nosso interno todos os dias, com todas as pessoas. Aquiescentes significa, lá no dicionário, uma pessoa que aprova as coisas. A pessoa que consente, Você consente que a pessoa abuse de você. Você aprova que a pessoa faça isso ou aquilo, ou fale isso ou aquilo com você. Então a gente fica ressentido e revoltado, Porque a gente, às vezes, diz sim para uma situação que a gente queria dizer não. Aí depois vem que é a história de Caim. Barry e Caim. Barry era lá uma pessoa que frequentava a igreja e Caim era o professor lá dos estudos bíblicos. Caim, por sua vez, ele é uma pessoa insensível. Você pode notar que Caim, a maneira como ele falou aqui, ele impôs, ele foi uma pessoa chata. E quantas pessoas não tem assim? Olha o que ele diz. Então, Barry, em qual disciplina você gostaria que eu o colocasse? Quer dizer, o Barry nem perguntou nada. Nem perguntou nada para ele, Ele já chegou colocando assim, como se o Barry fosse obrigado a aceitar aquilo lá.
E o Barry, por sua vez, ficou ali meio sem saber o que fazer. E ele, por medo de, por conta da influência de Ken, né, no grupo, ele ficou receoso de perder as outras amizades, né, por conta de decepcionar esse professor Ken. Então, por medo, ele acabou aceitando coisas que ele não queria fazer. E por último, tem aqui a questão de a gente... Deus não quer aí o nosso sacrifício, Ele quer misericórdia. Ou seja, Ele quer que nós perdoamos a fraqueza das pessoas. E a maioria de nós não perdoamos. Por mais que muitas pessoas falam que perdoam, mas perdoam da boca para fora. Então é isso que Deus querem de nós. Querem o perdão, querem aí a misericórdia, e não que sacrificamos o nosso interno, o nosso interior para fazer ali o gosto de outro. Eu sei que não é uma tarefa fácil, não é, a gente precisa trabalhar muito o nosso interno, para a gente tem que ir praticando todos os dias para aprender a dizer não. E por fim, espero que gostaram desse vídeo, espero que beneficie você e te ajude. Eu penso comigo que eu lendo aqui para vocês esse livro, eu vou ficar bom em dizer não. Mas eu preciso praticar, não basta só ler aqui, preciso praticar e dizer não. Valeu? Então, muito obrigado. Ative o sino de notificações, dê o seu like e se não for inscrito ainda, se inscreva. Tchau, muito obrigado.